Estamos iniciando hoje uma série com o tema tentação. Durante os domingos do mês de setembro, vamos falar um pouco sobre esse assunto, tentação. Interessante, quando a gente vê na Bíblia, essa palavra aparece várias vezes. Vocês devem lembrar na oração do Pai Nosso, diz assim: e não nos deixes cair em tentação. Uma oração bem conhecida, a oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação. A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã é uma batalha, é uma guerra. E o bom soldado de Cristo deve esperar lutas, tentações nessa vida. Interessante o que diz lá em 1 Pedro 5,8: o diabo, vosso adversário, anda como um leão em derredor, que ruge procurando alguém para devorar. Vou repetir: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então você veja que todo dia, desde que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, nós podemos estar sendo tentados pelo diabo. Podemos estar sendo envolvidos em uma cilada maligna. Tem uma frase que eu quero ler com vocês e eu acho muito bonita. Eu não lembro qual livro que eu li essa frase, mas eu guardei. Vamos ler juntos lá na tela? Não é suficiente entregar-se ao Senhor uma vez, mas sim reconhecer continuamente que Jesus Cristo deve ser mestre de toda a vida, recebendo a glória de cada pensamento e cada ação. Então veja bem, não é só ir num culto lá, quem quer aceitar Jesus? Eu quero, pronto, está tudo, passaporte carimbado para o céu, tudo resolvido, agora acabou a vida. Não. Levantar a mão, um apelo, é um processo de algo que vai continuar até o final da sua vida. Então veja bem, não é suficiente entregar-se ao Senhor uma vez, mas sim continuamente, todo dia, cada momento, cada decisão, cada tentação, dizer: Senhor, guarda meus pensamentos, guarda as minhas ações, guarda a minha vida para Ti, né? Guarda a minha vida. Então é um tema muito oportuno, irmãos, é um tema muito atual, né? E nós vamos nos inspirar hoje. Cada dia vai ser um personagem, mas hoje o nosso personagem é o Pedro, né? O Pedro, aquele Pedrão, aquele que tinha uma amizade tão especial com Jesus, aquele Pedro que virou um pescador de peixe para um pescador de homens, mas que um dia Jesus falou assim para ele: Pedro, tu vai me negar, Pedro. Ele disse: não, Senhor, eu nunca vou te negar. E nós vamos ver que ele negou hoje. Então não é fácil andar com Jesus. As tentações são grandes em nossa vida. Vamos ver isso na vida de Pedro. Então vamos devagar aí, caminhando no capítulo 22. A autoconfiança de Pedro. Está na tela o texto de Lucas 22, 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Veja bem o que nós estamos comentando aqui. Quando Jesus falou para Pedro,
Pode voltar. Quando Jesus falou para Pedro que Satanás estava tentando ele, que Satanás estava armando uma cilada para ele, peneirando ele como o trigo, Pedro disse assim: Senhor, pode ficar tranquilo, eu nunca te negarei, estou pronto, Senhor, para ir contigo até a morte, até a prisão. Não é isso que fala o texto? Até a prisão, até a morte, né? Então, o que ele tinha aqui? Uma autoconfiança. Se alguém de nós falar assim: pastor, eu nunca vou cair em tentação, olha, já começou mal, né? Vocês lembram do texto de Coríntios 10, 12, que fala: aquele que está em pé, veja que não caia. Então, o primeiro passo da queda de Pedro, irmãos, foi a autoconfiança, foi se achar muito bom, foi se achar imbatível, foi se achar autoconfiante. Ele disse: eu nunca vou negar Jesus. E infelizmente, né, ele caiu nesse orgulho, nessa vaidade, nessa autoconfiança, e a gente sabe a história que ele veio a negar. Então, primeira lição, tá, irmãos? Olha, eu vou dando várias lições aqui, já é a primeira aqui: cuidado com a autoconfiança, cuidado em se achar imbatível, né? Cuidado, porque aqui já nos mostra a primeira lição da noite. Já temos aqui mais uma lição: o Pedro dormindo em vez de orar. Lucas 22, 45 diz: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aparece ali, tentação. Vocês lembram dessa história, né, gente? Aqui eles estão lá no jardim do Getsêmani. Jesus está para ser entregue aos soldados romanos com um beijo de Judas Iscariotes. Jesus está aflito, Jesus está orando, e ele pede a companhia dos seus discípulos, mas em vez dos discípulos orar, eles estão dormindo. Olha o que diz lá em Mateus 26, 41, é muito bonito esse texto, vamos ler juntos na tela? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, aqui já diz tudo esse texto. O espírito está pronto, ou seja, você está beleza, mas a carne é fraca. Ou seja, sempre nós sofremos um risco de uma queda. Sempre nós estamos ali no limite. Vigiai e orai, disse Jesus. Não parem de vigiar, não parem de orar, não parem de estar atentos. E porque eles dormiram, irmãos, o que aconteceu? Pedro negou. O Pedrão tirou a espada, cortou a orelha do soldado lá, o Malco, né? Fez coisa errada, tomou atitude errada. Porque faltou vigilância, faltou oração. Esse tempo, irmãos, de pandemia, fechamento de templo, falta do convívio às vezes presencial, a gente corre esse risco de esfriar-nos, né? Vai correndo, vai virando aquele costume que a gente tinha às vezes, né? Vai perdendo o costume da oração, né? O costume da leitura da Bíblia, né? O costume de estar se alimentando diariamente da palavra de Deus. Aquilo vai esfriando, vai caindo aquela rotina. E aí a gente o quê? Está correndo esse risco, porque a gente não está vigiando e orando, né? Então é preocupante esse tempo de pandemia, né? Muitas pessoas já fazem meses, talvez você que assiste em casa, meses que não vem no templo. Isso vai esfriando a gente. Então você vai ter que ter uma força dobrada em casa, para se alimentar em casa, assistindo online, buscando ler a palavra em casa,
Porque há uma tendência de esfriamento na pandemia, normal, porque é um momento atípico para nós. Então, muito atento a esse tema de hoje. E Pedro, então, irmãos, ele vai lutar com as armas carnais, Olha Lucas 22, 48. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntou: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta, e tocando a orelha, o curou. Então aqui, irmãos, é a cena que Pedro tira a espada e corta, a orelha. Ah, pastor, mas ali não fala Pedro, ali fala um deles. Mas em João 18:10, Evangelho de João, fala: Simão Pedro puxou a espada e feriu, cortando a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então, irmão, se a gente não está atento, se a gente não está vigiando, a motivação pode ser errada da nossa vida. Pedro falou assim, Jesus falou: Pedro, guarda a espada, Pedro. Não é com a espada que a gente vai vencer, Então, às vezes a gente vai lá pegar a espada, aí, deixa eu guardar a espada. Então, é uma coisa diária, a tentação de lutar com as armas erradas. Imagina um casal em conflito, vou pegar aqui uma faca, vou pegar aqui um objeto, tacar na cabeça do outro, aquela confusão, Então é complicado, está lutando com as armas erradas, Então você precisa ter esse entendimento de que há um movimento ali espiritual muito forte todo dia em nossa vida, Há um leão ali que está rugindo ali todo dia, buscando quem possa devorar, Então ficar muito atentos com essas questões. E assim, irmãos, eu acho que esse tópico ali, deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei um tópico, então deixa eu só citar aqui, Lucas 22, 54, se você puder olhar na sua Bíblia, que aqui não está, se puder colocar para mim na tela, eu acho que eu errei o data show. Lucas 22, 54, fala assim, então prendendo-o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. O que Pedro fazia? Pedro seguia de longe. O tópico que eu coloquei aqui, que faltou ali, é assim: distanciamento. Pedro seguia de longe. Irmãos, Pedro foi se afastando aos poucos de Jesus, seguindo de longe, começou a se distanciar de Jesus. É interessante assim, às vezes as pessoas começam a faltar nos cultos, aí a pessoa começa a faltar na célula, aí a pessoa começa, aí eu pergunto como pastor, eu falo assim: olha, você está bem? Estou sentindo sua falta, não tenho visto você lá na igreja, não tenho visto você na célula, Aí a gente ouve até uns desaforos às vezes, Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não estou indo na igreja, mas Deus está na minha casa. Eu falo: não, tudo bem, Deus está lá, eu sei que Deus está lá, mas a coisa é que você vai afastando, vai seguindo de longe, vai se afastando dos irmãos da igreja, da célula, a coisa vai, um abismo puxando outro abismo, Então você vê que a queda de Pedro, ela tem todo um processo, que nós estamos vendo aqui: a autoconfiança, a falta de vigilância, falta de oração, agora nós estamos vendo o distanciamento, seguia de longe. Então a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo na vida dele, e o fim a gente vai saber que ele nega, Jesus. Então, irmãos, a gente tem que estar muito atento, sabe? Ser muito atento com nossas atitudes, com nossa vida, sondar muito nosso coração.
O que mais que a gente aprende aqui na vida? Volta para mim o data show, Osmar, por favor. As más companhias, por favor. Interessante lá, ó, Lucas 22, 55. Vamos ler juntos na tela? E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então veja bem, Pedro já está seguindo Jesus de longe, e agora ele dá mais um passo ao fracasso. Ele senta na roda dos escarnecedores, né? Ele senta no meio de pessoas que não eram dos discípulos. Ele toma lugar ali entre eles. Essa questão de amizade, irmãos, é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Nas conversas pastorais, aconselhamento, eu já escutei muita história, né, de gente que começou a se envolver com certas amizades, né, e aquelas amizades foram trazendo, semeando outros valores, outros princípios, outros ambientes. Isso é muito sério. A Bíblia fala muito sobre amizade. Olha o que diz lá, ó, vamos ler Salmo 1, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? O Pedro já estava no nível 3 ali, né? O sentar, né? Porque primeiro é chegar, parar e sentar. O texto fala isso lá no Salmo 1. Ele já estava no nível 3, sentou, né? Então, olha, essa questão da amizade, irmãos, a Bíblia relata que a gente tem que cuidar com esse tipo de influência em nossa vida. Já teve um estudo uma vez que falou assim, que nós somos 5 pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, você fala assim, quais são as 5 pessoas que você convive muito? 5 pessoas, então aquelas 5 pessoas, elas muito parecidas com você, né? A sua forma ali. Então, se você anda com pessoas que não temem a Deus, que zombam da palavra de Deus, né? Pessoas que não querem os princípios do Evangelho em sua vida, você está correndo um risco de entrar por esse caminho, né? Também, olha o que diz mais a Bíblia sobre a amizade. 1 Coríntios 15, 33, vamos ler lá? Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Mas um texto da Bíblia que fala sobre amizade. Cuidado com quem você anda, seleciona, né? Irmãos, uma coisa é ser colega de serviço, colega daqui, dali, isso é uma coisa. Agora outra coisa é quem você leva para sua casa, né? Isso já é amizade. Você tem que ser mais seletivo, né? Porque às vezes tem um lobo ali, em pele de ovelha, né? Eu já vi muita história, eu não vou nem falar aqui para não, as palavras são pesadas, mas coisa assim de prostituição, coisa assim de dizer assim, cara, eu estou apaixonado pela sua mulher, sabe? Isso é tipo de amizade, sabe? Coisa assim de promiscuidade, né? Isso é tipo de gente que você quer na sua casa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Qual que é a filosofia de vida dessa pessoa? Quais são os princípios dessa família? Elas combinam com a gente? Eles têm a mesma fé? Então tem que ter essa seleção, né? Eu falo, o pessoal já conhece essa frase, que as nossas amizades são como um botão de elevador, ou leva a gente para cima, ou leva a gente para baixo, né? As amizades são como um botão de elevador, ou leva a gente para Deus, ou leva a gente para o diabo, não tem jeito. Então tem que selecionar, né? Pedro nos mostra aqui que ele foi de queda em queda, né? E a última, vamos ler lá Tiago 4,4, vamos lá? Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Então, irmãos, é coisa muito clara, muito clara. Você não tem como estar em cima do muro, né? Ou você está do lado de lá ou do lado de cá. O muro é do diabo, né? Então, meu amigo, é assim que eu sou. Você quer caminhar comigo assim? Não, ótimo, eu também sou assim, eu também tenho esses princípios, então vamos caminhar, vamos ser amigos. Então os princípios são muito claros, não são mexíveis, não são negociáveis, né?
Então, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, irmãos, diante de tudo isso, autoconfiança, distanciamento, sentar-se na roda ali dos escarnecedores, o que aconteceu? Veio a negação. A primeira negação lá de Pedro, Lucas 22, 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, o que ele disse? Mulher, não o conheço. Ele está falando do quê? De Jesus. Ele falou assim: mulher, eu não conheço Jesus. Uma criada falou assim: olha, ele é um deles, ele é um discípulo. Ele falou assim: eu não. Eu não conheço Jesus. Mas gente, o Pedro falou isso, você acredita? Aquele que dizia tantas coisas, aquele que andou sobre as águas, o Pedrão, aquele que sempre estava falante, ele chegou a negar a Jesus. Você imaginou isso? Você fala assim: pastor, eu sou um crente compromissado, eu tive ministério na igreja. É você que é o Pedro então, meu amigo. É você que é alvo. Porque o Pedro era o líder deles, e foi ele que negou. Então, não pense que o diabo vai atrás daquele que está fraquinho na fé, não, ele vai na cabeça mesmo. Quantos pastores que vocês já viram aí negando a fé? Quantos líderes? Muitos. É esse que o diabo vai, porque derrubou ele, derruba um monte. Então, se você é líder, se você tem um chamado especial, você tem que estar mais atento aí na sua vida, porque ele quer pegar esses mesmo. Você não vê ali, você vê o Pedro ali como um homem especial no Evangelho. Se você vê o livro de Atos, ele é o que mais fala no livro de Atos, é ele e Paulo, mais destaque. E foi ele que caiu. Então a gente precisa ficar muito atento com essa questão da tentação. A segunda tentação, o 58, pouco depois, vendo o outro, agora um homem, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Aqui ele chegou até a ficar bravo com a pessoa: homem, não sou. Segunda vez que ele falou que não conhecia Jesus. Primeiro, uma criada: não conheço. Segundo, um homem: não sou um discípulo. Gente, não era um discípulo Pedro? E a terceira negação, o 59 e 60 versículo: e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cantou o galo. Irmãos, por que eles falaram assim? Ele falou assim: verdadeiramente estava com ele. Ele é um galileu. Os discípulos, a maioria deles era galileu. E o galileu tinha um sotaque diferente. Então, possivelmente, diz os teólogos, que ele, pelo sotaque de Pedro, falou assim: ele é galileu. Ele é galileu. E aí então, Pedro ficou mais ainda se defendendo: homem, não compreendo o que dizes. Se defendeu mais ainda. Interessante, até um teólogo que eu estava estudando aqui, faz um comentário nessa passagem da terceira negação, que fala que aqui em João, o Evangelho de João, fala que um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim? Então fala que possivelmente o Evangelho de João, fala que talvez seja um parente de Malco, porque viu ele lá, Pedro no jardim lá de Getsêmani. E em João fala também que ele negou, de qualquer forma ele negou. E aí diz que o galo cantou, que era o que Jesus falou para ele, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, 3 vezes. Irmãos, nesse instante o Evangelho de Lucas fala que, o verso 61 fala que os olhos de Jesus encontraram Pedro. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera:
hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Aqui a gente não sabe onde Jesus estava nesse momento, se ele passou de relance, se ele estava numa galeria, se ele estava de repente indo de caminho para Anás, a Caifás, a gente não sabe, só que de alguma forma, Pedro viu Jesus naquele pátio, e os olhos de Jesus talvez ensanguentados, machucados já, o seu rosto ferido, olhou para os olhos de Pedro, e Pedro então sentiu algo muito forte dentro de si, e se lembrou das palavras do Senhor, que ele negaria Jesus antes de o galo cantar. Pedro sai dali chorando. Então Pedro saiu, chorou amargamente, né? É um choro assim, sabe, profundo, um choro assim de decepção, de tristeza. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro ele chora um choro genuíno, ele meio que ele se arrepende do que ele fez, sabe? E o Judas não, o Judas diz que teve remorso do que fez, né? Diferente, remorso e arrependimento. O Judas falou, eu traí sangue inocente, vendi lá e jogou as moedas de volta e foi se enforcar. Pedro não, Pedro diz que chorou amargamente, né? O Pedro chorou amargamente, então foi um choro assim, de mudança mesmo, um choro de recomeço, né? De querer mudança, e por isso que, né? Eu até falo, irmãos, quando eu falo de Judas e Pedro, eu falo que se Judas não tivesse se suicidado, eu penso que Jesus teria o restaurado, né? Assim como Pedro foi restaurado, porque Jesus ele perdoava, reconciliava com as pessoas, mas as pessoas tinham que querer essa mudança, uma reconciliação, e foi o caso de Pedro, chorou amargamente, né? E aqui nós vamos indo para o final já, falando então da restauração de Pedro. Lá em Marcos 16, finalzinho do evangelho, fala, Jesus ressuscitado fala, mas ide, dizei a seus discípulos, olha lá, e a Pedro, que ele vai adiante de vós, aqui foi um anjo que falou, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Quero finalizar, irmãos, que bom que a história de Pedro não terminou ali, naquele choro. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, o anjo que estava lá naquela pedra removida, manda um recado para as mulheres, que foram lá no sepulcro, dizendo, mulheres, avisem para Pedro, avisem para os discípulos, eu achei interessante isso, avise os discípulos e a Pedro, fala o nome de Pedro, não fala lá Marcos, Mateus, Tomé, não, fala Pedro, né? E eu fico pensando, sabe por que esse recado para Pedro? Porque Jesus sabia que naquele momento Pedro precisava de uma atenção especial. Jesus sabia que Pedro tinha um chamado, tinha uma vocação, tinha uma fé, mas que estava desanimado, estava abatido, precisava de um ânimo. Eu acho até bonita essa frase aqui, ó. Pedro tinha pensado em desistir de tudo, né? Ele foi pescar, diz a Bíblia, em João. Mas Jesus não desistiu de Pedro, né? Eu vou repetir, Pedro tinha pensado em desistir de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro, disse, manda uma mensagem para Pedro, eu quero ver ele, eu quero falar com ele, e assim, você conhece a história, não tenho tempo aqui, Jesus vai aparecer a Pedro lá e vai dizer assim, Pedro, tu me amas, né? Tu me amas, vai perguntar por 3 vezes, tu me amas, porque ele tinha negado 3 vezes, então ele reafirma 3 vezes, Senhor, eu te amo e eu te amo. O Senhor Jesus, irmãos, não humilhou. Eu acho interessante isso, né? Jesus não chega assim para Pedro, Pedro, você viu o que você fez? Né? Pedro, você viu o que você fez? Você me negou, eu falei que, coisa de pai, né, mãe, eu falei que você ia me negar, eu não falei que você ia fazer, mas Jesus não faz. O que ele faz assim, só perguntas, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, né? Pergunta para Pedro, Pedro reinicia o seu ministério, Cristo dá-lhe uma nova oportunidade de pastorear o seu rebanho, e irmãos, no livro de Atos, Pedro é um homem transformado, Pedro é um homem restaurado, Pedro é um homem contagiando o evangelho
ali no livro de Atos, está falando, está pregando, está curando, porque foi restaurado por Jesus. Eu encerro, irmãos, vamos ler a frase lá, que está escrito: o diabo é astuto demais e nós ingênuo demais. Irmãos, olha, tentação, reflita nesse tema, nesse mês de setembro, nas mensagens, nos estudos da célula, né? O diabo é astuto demais, e nós, irmãos, não somos melhores que Pedro, né? Estamos sujeitos aos mesmos fracassos, às mesmas tentações. Que Deus possa falar conosco nesse tempo, amém?